Oiê, tudo bem com você? Gente, a aula de hoje ela é uma peça super rápida, super fácil, é um estojo sem caixa de leite, um estojo bem simplesinho que vocês podem utilizar retalhos de material que vocês tenham em casa para confeccionar essa peça, tá? Ela é esse modelo aqui, olha só, o meu aqui eu tô utilizando retalhos de material, então eu fiz a parte da frente com uma estampa, a parte de trás com outra estampa. Esse daqui, olha, retalhos de sintético, olha, de uma cor aqui, de outra cor o lado de cá, e assim por diante. Olha só, a gente vai fazendo várias estampas e aproveitando o material que a gente tem em casa, tá? Esses daqui serão para doação, que sempre quando a gente começa aqui nosso ateliê, nossas atividades no ateliê no começo do ano, a gente sempre começa com doação. E esse ano nós vamos fazer 200 estojos. Então o vídeo já é para as minhas alunas irem adiantando em casa os estojos que elas têm que fazer para a gente entregar dia 14 de janeiro. Tá? Espero que vocês gostem dessa peça. Fica aqui a minha dica para vocês procurarem na cidade onde vocês moram alguma instituição, alguma ONG, alguma creche que precise desse tipo de peça. Reúnam as amigas, junte os retalhos e façam essa doação também. Vocês vão fazer a alegria de muitas crianças e vai fazer um bem maior ainda mais para vocês, que vão passar uma tarde gostosa, costurando, conversando e doando o tempo de vocês e o amor de vocês, tá bom? Fica aqui a minha dica. Se você está por aqui e não me conhece, eu sou Elaine Salete, eu sou professora de costura criativa, estou sempre por aqui com uma dica bem bacana para ajudar vocês no dia a dia do ateliê. Então, se você não é inscrita no canal, se inscreva, acione o sininho para a gente não se perder por aí, tá bom? Não esqueça também de deixar um comentário e um joinha no vídeo, tá? Um beijo e vamos para a aula? Bom, para a gente fazer esse estojo, ele é bem rápido, bem fácil, como eu falei para vocês, tá? Pouquíssimos materiais nós vamos precisar. Então, o que que eu tenho aqui? Olha só, eu cortei aqui, eu tô utilizando uns retalhos de tricoline que eu tenho, tá? Então, eu cortei 2 vezes no tricoline, que vai ser a minha parte externa, e 2 vezes na minha parte de forro, que eu tô utilizando aqui um PVC, olha, um sintético para forro, também retalhos que eu tinha aqui. Vocês podem utilizar qualquer outro material, pode ser um tecido de sarja, um tecido jeans, um tecido que tem um pouquinho mais de estrutura se vocês forem utilizar o tricoline, tá? Eu não aconselho fazer tanto tricoline na parte interna quanto na parte externa, porque vai ficar muito mole e vocês vão precisar colocar um estruturador. Aí uma manta, um nylon acoplado, qualquer coisa para dar um pouquinho de estrutura. Como o sintético ele tem um pouquinho de estrutura, eu não vou colocar nada, só vou trabalhar com o tricoline e o sintético, tá? Cortei 2 vezes na parte externa e 2 vezes na parte do forro. Cortei também um pedaço de zíper um pouquinho maior. A medida é 15 de altura por 22 de largura, tá? Dos tecidos. E o zíper eu cortei ele um pouquinho maior, cortei com 24 centímetros mais ou menos, tá bom? E vou precisar também de um cursor, tá? Como é que a gente começa costurando esse zíper? Então, eu vou pegar aqui a minha parte, uma das partes, né? Prestando atenção quando a figura tem sentido, para não ficar de cabeça para baixo. O zíper a gente costura aqui, olha, tá vendo? Aqui é a cabeça da bonequinha, eu vou colocar aqui, ó, tá? Vou destacar o zíper, que fica mais fácil para eu costurar. E vou colocar aqui, ó, frente do zíper com a frente do tecido externo, ó. Direito com direito, desse jeito. Se você não tem muita prática em costurar zíper, você costura primeiro o zíper no tecido externo e depois você coloca o forro, tá bom? Coloca, repetindo, o tecido externo com o direito para cima e o zíper com o direito para baixo. Aqui eu já vou costurar com o forro junto, tá? Então, eu vou pegar aqui o direito do forro e vou colocar virado para baixo também, desse jeito, ó. Ó, frente com frente, tá? E frente com frente o zíper. E vou alinhar todo mundo aqui, ó. Uma coisa importante, a bordinha do zíper com a bordinha do tecido, os dentinhos ficam para dentro, tá? Alinha bem e costura. Se você tem pezinho de máquina, pode utilizar pezinho de máquina. Se você não tem pezinho de máquina, e sua máquina tem deslocamento de agulha, você desloque a agulha para a esquerda, para ficar o mais próximo possível do dentinho do zíper, tá bom? Então, eu vou passar uma costura aqui, prendendo zíper, parte principal e forro, todo mundo, tá? Olha só, costurei, ó, as bordinhas estão todas aqui. O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou puxar, olha só, vou abrir desse jeito e vou levar o forro lá pra trás, ó. Acertando bem, ó, vincando bem aqui, ó, o tecido principal e o forro também bem vincadinho aqui pra trás, ó, desse jeito.
E agora eu vou passar uma costura de pesponto aqui para prender esse forro aqui, para o zíper não ficar mastigando na hora que ficar abrindo e fechando a necessaire, tá? Então, a gente passa essa costura de pesponto. Ó, ficou desse jeito, e aqui é a parte do forro, tá? Essa é a parte da frente. A parte das costas é a mesma coisa. Vou colocar o tecido principal, com o direito pra cima, o zíper com o direito pra baixo, alinhando bem nas bordinhas, e o forro com o direito pra baixo. Aí, eu vou costurar esse zíper aqui, vou desvirar e rebater. O mesmo processo que eu fiz na parte da frente, tá? Ó, prontinho, estou com as duas partes de zíper já costurado, tá? Agora, vamos colocar o cursor. Para colocar o cursor, primeira coisa que nós vamos fazer, a gente precisa alinhar, porque como eu costurei o zíper separado, as pontas dele estão desalinhadas, então eu não posso alinhar o zíper, eu tenho que alinhar a necessaire, tá? Então, o que que eu faço aqui, ó? Vou alinhar aqui na lateral e vou alinhar aqui no zíper, tá? Eu vou pegar e vou colocar o forro para dentro, para ele não me atrapalhar, ó, coloco o forro para dentro. Alinha aqui, ó, bem certinho a lateral, ó, bem certinha, tá vendo? Bordinha com bordinha. Vou colocar um clips ou um alfinete aqui, ó, pra segurar. E vou alinhar aqui também, ó, bem certinho os dentinhos do zíper, ó, bem alinhadinho aqui, ó. Coloquem bem assim pra baixo pra não atrapalhar vocês na hora de colocar. Vou virar o zíper pra mim, tá? Então, o zíper tá virado pra mim, eu tô de frente pro zíper. Já vou acertar ele aqui, ó. Tá? E em um dos lados, eu vou tirar os dentinhos do zíper, ó, desse jeito. Tá? Eu vou pegar o cursor ele tem parte redonda e uma parte reta. A parte redonda é a parte da frente, tá? Vou encaixar a parte redonda aqui, ó, no lado que eu não cortei, ó. Vou descer com ele. Vocês estão vendo aqui, ó, que a gente tem essa lateralzinha aqui no cursor, ó, tá vendo? Eu vou descer com ele até essa lateral, encostar aqui no dentinho onde eu cortei, ó. Quer ver? Ó, deixa eu descer pra mostrar pra vocês. Ó, tá vendo? Ela encaixa certinho ali na lateral, ó. A lateral tá aqui, onde eu cortei tá bem aqui. Cheguei nessa posição, é a posição onde eu vou colocar a outra parte do zíper. Então, eu pego e faço assim, ó, coloco ela meio inclinada, olha, meio na diagonal, ó. Puxa, encaixa bem lá, ó, e puxa o cursor. Por que que a gente não corta todo esse tecido aqui? Porque isso aqui fica como um pegador, ó, na hora de vocês puxarem, vocês segurem aqui, tá? Ó, coloquei o cursor, vou tirar o clips e eu não posso deixar essa parte aberta, porque senão fica ruim para eu costurar necessaire. Então, eu tiro, fecho o zíper e vou colocar novamente. Para eu colocar novamente, eu vou abrir um pouco o zíper, ó, desse jeito, e vou repetir o processo, ó. Vou entrar com a parte redonda para frente, ó. Desço com ela até aqui, ó, até encostar o dentinho ali, ó, ele encaixa certinho na lateral. Coloco ele na diagonal, ó, escorrego minha mão aqui, seguro as pontinhas e puxo, tá? E tá pronto. Aí, vocês prestem atenção de ficar certinho a curvatura dos dois lados do zíper, tá? Porque se ficar curvatura só de um lado, ele tá torto, tem que tirar e colocar novamente, tá bom? Então, aqui tá certinho, já colocamos o cursor. Como que a gente vai fechar essa necessaire? Eu vou puxar pra cá, ó. Parte principal com parte principal e forro com forro. Vou fazer isso aqui, ó, tá? O zíper no meio. E vamos costurar. Pra costurar esse daqui, o zíper, pra ficar uma lateralzinha mais bonitinha, o zíper, a gente deixa ele pro lado do forro, ó. Então, vocês empurrem bem ele pro lado do forro, não deixe nada de zíper aqui na parte principal, ó. Acertem costura com costura, ó, desse jeito, ó. E o zíper tá todo aqui, ó, pro lado do forro, tá? Aqui na parte principal, ó, não aparece zíper, tá bom? Coloquem alfinetes, coloquem clipes, o que vocês tiverem aí pra manter essa posição. Eu vou colocar um alfinete aqui, ó, pra manter o zíper lá na parte do forro, tá? E do outro lado eu vou fazer a mesma coisa também. Vou acertar aqui, ó, bem certinho, zíper pro lado do forro. Vou colocar um alfinete aqui. E na hora que vocês forem costurar, vocês passem bem devagar em cima do zíper pra não quebrar a agulha, tá?
ó. Agora, eu vou costurar em toda a lateral, o fundo aqui, ó, da parte principal e a outra lateral. Essa parte do fundo do forro aqui, eu não vou costurar agora, tá? Eu vou deixar todo esse fundo aberto. Então, eu vou fechar, fazer um U, tá? Costura no formato de um U. Eu gosto de começar costurando sempre pela parte principal, porque como o zíper vai ficar jogado pro lado do forro, eu não corro o risco de deixar ele virado pro lado errado. Ó, costurei, aqui o fundo ficou aberto, ó, desse jeito. Agora, eu já vou cortar o excesso de zíper, tá? O excesso de material, todos os excessos que tiverem, vocês já cortem agora, ó. Aqui, ó, eu gosto de cortar os cantinhos para não ficar volume nos cantos. Tá? E vou colocar minha mão aqui pelo forro, ó, como a gente tá utilizando um zíper de metro, a gente consegue abrir ele com facilidade. Se vocês estiverem colocando, costurando aqueles zíperes que a gente já compra pronto, zíper de roupa, vocês têm que deixar ele aberto antes de fechar, tá? Porque pelo lado avesso a gente não consegue desvirar, que ele tem uma travinha. Mas esses zíperes de metro, esses cursores de artesanato, eles não têm essa travinha. Então, daí a gente consegue abrir pelo avesso, ó. Abri o zíper, todinho o zíper, ó lá, nesse necessaire ficou toda aberta. Agora, eu vou lá, pego a ponta mais distante e vou puxar pra fora. Deixar os cantinhos bem bonitinho. Empurra bem aqui, ó. Agora, aqui, ó, a gente faz uma bainha, dobra aqui assim, ó. Ó, vai fazendo uma bainha e passa uma costura à máquina aqui embaixo, tá? Ó. Tá? Agora, eu coloco pra dentro o forro e tá pronta a necessaire. Ajeita bem, empurra bem os cantinhos aqui, ó. Olha só, ficou pronta, super rápido e super fácil. Pouquíssimo material, dá pra fazer essa necessaire. Ela, aqui a gente tá fazendo com a opção de estojo, mas ela pode ser um porta-maquiagem, um porta-medicamento, porta-absorvente, o que vocês quiserem carregar dentro da bolsa. Compacta, não faz volume, dá pra carregar bastante coisa. Espero que vocês tenham gostado, que vocês façam muito necessaire dessa daqui, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.